Bom, pessoal, no vídeo anterior nós falamos sobre as funcionalidades de entrada do nosso equipamento JC023. Nesse vídeo nós vamos falar agora sobre as funcionalidades que nós vamos encontrar nas saídas desse equipamento. Então eu vou entrar aqui na página de configuração das saídas. Eu tenho duas saídas a relé nesse equipamento, saída 1 e saída 2. E aqui quais são as opções que eu tenho. Eu posso dar um nome aqui a esse relé para identificação. Eu posso usá-lo no modo retentivo, posso usá-lo no modo temporizado, onde ele terá aqui uma temporização de 1 segundo até 30 minutos. Nesse modo aqui, quando eu faço o acionamento dele pelo aplicativo, ele aguarda o tempo programado aqui e desliga automaticamente depois do tempo programado. No caso, se eu deixar aqui um tempo de 1 segundo, assim que eu apertar o botão no aplicativo, esse relé atraca e logo em seguida ele abre o contato. Nesse caso poderia estar sendo usado aí para ativar, por exemplo, um portão de garagem ou algum equipamento que tenha uma botoeira, por exemplo. Deixando no modo retentivo, ele vai funcionar normal. Quando eu ligar o botão no aplicativo, ele liga o relé e fica dessa maneira até que eu desligue pelo aplicativo. Essa placa ela tem duas entradas para sensor de corrente, capaz de medir até 100 amperes em corrente alternada ou contínua, tá? Então, eu tenho aqui algumas opções de proteção do equipamento. Opções de proteção. Eu posso ter uma proteção aqui baseado na temperatura ou baseado na corrente. Então, se eu quiser uma proteção baseada em temperatura, por exemplo, eu vou marcar aqui essa opção. Vejam que eu tenho uma tarja verde aqui, indicando que a minha proteção será baseada em temperatura. E eu tenho aqui alguns parâmetros: priorizar a temperatura ou priorizar o tempo. Se eu vou priorizar a temperatura, aqui abaixo eu tenho dois set points, que é os meus set points máximo e mínimo. Ou seja, nesse caso eu estou dizendo para o meu equipamento que se a temperatura do meu ambiente estiver entre 25 e 30 graus, o meu ambiente está normal, meu equipamento está normal, está tudo ok, certo? Esse aqui é o meu parâmetro é o meu range de funcionamento normal. Fora disso aqui, acima de 30 graus ou abaixo de 25, eu entendo que existe uma anormalidade no equipamento ou no ambiente onde eu estou monitorando. Então, se a temperatura for maior que 30 graus ou menor que 25, esse equipamento vai ser automaticamente desligado. Eu posso receber uma notificação ou não. E eu tenho aqui abaixo o tempo de religamento, tá? Que vai de 1 minuto a 60 minutos, 1 hora. Então, o meu range de trabalho do meu equipamento, do meu ambiente, é entre 25 e 30. Se eu estou protegendo o equipamento baseado na temperatura e ele sai desses parâmetros, ele vai fazer o desligamento automático e o tempo de religamento eu posso programar aqui, ou seja, a minha temperatura passou de 30 graus, eu vou desligar o equipamento, vou aguardar 20 minutos e vou religar novamente. Passados 20 minutos, se a temperatura estiver dentro do meu range, entre 25 e 30, o equipamento vai ser religado automaticamente. Caso a temperatura ainda não tenha normalizado, o equipamento permanece ligado, conta mais 20 minutos e assim sucessivamente até que ele encontre o equipamento ou o ambiente em condições normais para fazer o religamento automático do equipamento, tá? E se eu priorizo aqui, nesse caso eu estou priorizando temperatura, eu mandei desligar o equipamento e religar em 20 minutos, mas se a minha temperatura normalizar antes disso, eu ignoro o tempo de 20 minutos e religo o meu equipamento. Se eu priorizar o tempo, mesmo que a minha temperatura normalize antes dos 20 minutos, mesmo assim o equipamento vai aguardar 20 minutos para religar novamente, tá certo? No caso de proteção por corrente, eu defino aqui o meu range entre 1 e 100 amperes. E o que vai acontecer aqui? Se eu defino aqui 30 amperes, acima disso,
o equipamento vai entender que houve uma sobrecarga e vai desligar o relé, tá? Ele vai desligar o equipamento que tiver ligado aqui. Então, se eu tenho um motor, um ar-condicionado, qualquer equipamento que consome aí, tem um consumo normal de 30 amperes. Eu sei que ele, mesmo no pico, na hora do pico de acionamento, o consumo dele só chega a 30 amperes. Então, define esse set point aqui. Se esse equipamento consumir mais de 30 amperes, se ele ultrapassar esse valor, eu vou saber que houve uma sobrecarga. Vou desligar esse equipamento. Posso enviar uma notificação personalizada, indicando que o equipamento foi desligado por sobrecarga, né? A proteção ativou. E eu posso definir aqui o religamento automático também. Então, supor que o equipamento ultrapassou os 30 amperes, ele vai aguardar aqui o tempo que eu determinar aqui, ó, entre 1 minuto e 1 hora. E aí, depois de 10 minutos, ele vai tentar religar esse equipamento. Provavelmente ele vai ligar, porque como o equipamento foi desligado, a sobrecarga não existe mais. Ele vai religar o equipamento. Se a sobrecarga ocorrer, ele desliga novamente, aguarda 10 minutos e tenta ligar mais uma vez. E sempre que isso ocorrer, eu vou receber aqui uma notificação de proteção por sobrecarga, ok? Esse foi mais um vídeo sobre o nosso equipamento JC023, um equipamento aí voltado para monitoramento de ambientes, controle e automação.